Saí da CLT e virei influenciador. E agora? Tô ganhando mais? Tô ganhando menos? Tô gostando? Não tô gostando? Vou continuar? Não vou continuar? Assiste esse vídeo até o final que você vai ter todas essas respostas para esses questionamentos que eu trouxe aqui agora. Bom, pra quem ainda não me conhece, eu sou o Ito. Eu tenho uma página lá no Instagram onde eu falo sobre moda, lifestyle, enfim. Essa página tem mais ou menos uns 2 anos. E hoje, dia 1º de abril de 2026, faz 7 meses que eu saí da CLT, estou vivendo inteiramente no mundo digital como influenciador de moda masculina. Mas antes de eu continuar o vídeo, e ontem, 31 de março, eu fiz 38 anos, então se você quiser dar um presente pra mim, se inscreve no canal, curte o vídeo e ao final do vídeo você deixa seu comentário falando um pouco desse primeiro vídeo do canal aqui, desse novo projeto. Beleza? Chega de conversa e vamos pro que interessa. Em abril de 2023, mais especificamente no dia 4 de abril, eu criei um perfil no Instagram para falar um pouco sobre moda masculina, comportamento. Eu tinha uma ideia de lançar ali um produto. Eu já trabalhava, já fiz alguns projetos de internet, já tive alguns projetos de publicidade, projetos de moda ao decorrer da minha vida, mas sempre como algo em paralelo ou algum hobby. Porque a minha profissão principal era tecnologia. Eu comecei ali, eu prestei o vestibular, me formei na área de tecnologia, tive uma graduação em ciência de dados e eu sempre atuei no ramo bancário ou no ramo de finanças, trabalhando ali com tecnologia. E essa minha profissão durou até setembro do ano passado, dia 1º de setembro de 2025. Então, só dando um contexto, eu, Ito, tem uma página de moda masculina, ali a gente traz um pouco do lifestyle do mundo masculino, mas era até então projetos paralelos, assim como experiências anteriores que eu levava junto com a minha profissão. E para quem tiver curiosidade, eu era um Product Manager especialista, então já era uma posição considerável, onde eu estudei para estar nesse lugar, onde eu lembro que eu orava muito para chegar nessa posição, então era uma posição que eu lutei por ter aquilo, eu sempre sonhei em estar nessa posição, mas eu também sempre tive vontade e desejos de atuar na internet, enfim, ter alguns trabalhos, mas era sempre um hobby. Até que essa página do Instagram começou a crescer mais um pouco e é sobre isso que eu vou discorrer aqui agora. Como eu falei pra vocês, eu gostava muito da minha profissão. Eu estudei pra estar naquele lugar, eu gostava do que eu fazia. Mas em algum momento da minha vida, algumas situações fizeram com que eu olhasse de uma forma diferente do que eu tinha e começasse a desejar outras coisas, que foi a internet. E eu tive alguns motivadores pra isso. Só que o motivador principal foi ali em meados de 2024. Minha mãe tinha uma necessidade de fazer um exame extremamente crítico e eu consegui um horário no horário de trabalho, um horário corporativo. E quando eu fui falar com o gestor que eu precisava me ausentar naquele momento para levar minha mãe no médico, que ela tem problema de mobilidade, eu tive uma resposta: pô, você não poderia ir em outro horário? Aquilo para mim bateu porque eu tinha uma posição de cargo de confiança, eu não batia ponto, então era muito comum eu trabalhar até mais tarde, trabalhar de final de semana, madrugada. No momento que eu precisei levar minha mãe no médico para fazer um exame extremamente crítico, eu tive isso como resposta, então isso deixou cada vez mais latente eu sair um pouco desse mundo corporativo. Mas de novo, isso aqui não é um conselho para você sair largando seu emprego, não, jamais. Eu tô contando um pouco da minha história e dizendo que eu gostava muito do que eu fazia, beleza? Então, como eu tinha algumas experiências com publicidade, marketing, já tinha feito alguns trabalhos em paralelo, eu resolvi criar o perfil Ito. Eu já consumia muito sobre moda masculina lá atrás, na época de sites, blogs, enfim, quando ainda nem tinha redes sociais, era um tema que eu sempre gostei. Além de esportes, jiu-jitsu, enfim. E no passado até tive um canal no YouTube, mas devido à concorrência com meu CLT eu precisei parar. E aí eu criei meu perfil no Instagram, que vocês conhecem hoje, e eu trazia um pouco do meu dia a dia, como eu me arrumava de uma forma muito comum, uma forma muito simples, nada muito rebuscado. Isso foi trazendo alguns seguidores que se identificavam com aquele formato de conteúdo. Então eu tinha meu trabalho e um dos meus hobbies era ter esse perfil no Instagram que trazia muita satisfação pessoal pra mim. Enfim, contarei isso em um próximo vídeo dessa série. O perfil foi crescendo, foi ficando cada vez mais sério, marcas que eu admirava começaram a aparecer. E eu tentava conciliar a produção de conteúdo junto com a minha vida profissional, pessoal. E aí apareceu o primeiro sinal de que isso talvez não seria mais um hobby e talvez se tornar uma profissão ou algo que eu deveria seguir na minha vida. Eu comecei a sentir muito mais prazer e muito mais amor, me sentir realizado fazendo esse tipo de trabalho do que na profissão a qual eu lutei, eu sonhei e estudei para estar lá. E esse sentimento foi um divisor de águas. Porém, existia a questão financeira, já respondendo uma das perguntas do começo do vídeo. No começo, eu passava longe de ganhar o que eu ganhava na minha profissão. Não só em questão de salário, mas benefício, estabilidade, PLR, 13º, enfim, convênio. Coisas que no mundo do influenciador ainda não é tão estruturado como um CLT. Mas esse desejo e essa felicidade em fazer algo que eu gostava estava começando a ficar mais latente. E assim como chegaram muitos trabalhos onde eu tive que recusar, eu precisava estar presente no meu mundo CLT, e os trabalhos que eu não recusava, eu fazia de final de semana. Seja os vídeos pro feed, os vídeos de stories, eu gravava tudo no final de semana. E aí eu postava durante a semana, o que estava me deixando muito cansado. E aí em agosto de 2024 eu pedi demissão da primeira empresa para focar no Instagram, porque eu estava acreditando e sentindo que ia dar certo.
Mas aí 15 dias após eu sair dessa empresa, eu recebi uma proposta quase que recusável de uma outra empresa. E eu acabei aceitando porque era uma proposta muito atrativa, onde eu fiquei de setembro de 2024 a setembro de 2025. Só que nesse um ano eu trabalhei muito, mas eu também fiquei muito cansado. Uma, porque eu precisava mostrar serviço nessa empresa no qual eu era novo. E segundo, porque as publis estavam chegando, a gente estava ficando cada vez mais profissional na produção de conteúdo e eu não tinha tempo para descansar, para cuidar da saúde, para cuidar da família. Ó, e só um adendo, eu não gosto muito de histórias tristes. Todo mundo tem uma história triste para contar, eu não sou muito fã de ficar consumindo história triste. Mas durante esse período, eu tive um familiar muito próximo que ficou na UTI. Se você somar todo o período do ano, deram mais ou menos 4 meses na UTI, onde eu precisava me dedicar também. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você está começando a sua jornada, coisas acontecerão na sua vida pessoal. Continue porque vai dar certo. Então, eu tinha tanta questão profissional, minha questão pessoal e questão saúde da família. Eu também tive que me desdobrar nesse período, mas eu não desisti. Às vezes eu atrasei algum conteúdo, não deixei de postar, mas eu tinha uma constância e eu queria fazer acontecer em algum momento. Mas eu precisava tomar uma decisão, se eu saía ou não saía do CLT. Até mesmo porque eu tinha o benefício, a segurança e a questão financeira da CLT, que me dificultava para eu tomar uma decisão, mesmo eu perdendo alguns trabalhos e perdendo oportunidades dentro ali da área da internet. Então eu falei para Deus, eu não consigo resolver isso sozinho, me ajuda. Em agosto, setembro de 2025, houveram alguns acontecimentos onde eu acabei tendo que sair do CLT. Isso eu vou falar em outro vídeo. De lá pra cá, muita coisa aconteceu. Em setembro eu saí. Em setembro eu comecei a ficar 100% na internet. Quando foi outubro, eu já tava indo para Dubai com uma marca de perfume. Passar 7 dias lá, conheci pessoas incríveis, fiz muito mais conexões, enfim. Comecei a entrar mais no mundo da perfumaria. Coisa que se eu tivesse na CLT, eu iria ter que negar. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu. Eu estou aprendendo a cada dia, estou errando, estou acertando e eu quero compartilhar isso com vocês nesse canal. Então a gente vai ter uma série onde eu vou mostrar um pouco do background dessa jornada, o dia a dia, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo. Enfim. Mas antes disso, deixa eu voltar um pouco na jornada. E aí depois que eu comecei a aceitar esses trabalhos, eu entendi que essa era a minha nova profissão, onde eu era o funcionário, o patrão, o gestor, o financeiro, enfim, virei CEO de MEI, como vocês dizem. E agora eu quero trazer alguns desafios e alguns pontos positivos que eu tive nessa jornada. Eu vou começar pelo ponto positivo. Tô ganhando mais? Tô ganhando menos? Tudo depende. Quando eu olho números apenas, valor bruto do salário e valor bruto do que eu tenho ganhado nos últimos meses, ficando ali 100% na internet, eu tô empatando, mês eu tô ganhando mais, mas eu tenho algo chamado custo. Hoje eu tenho muito mais custo que eu não tinha quando eu era CLT, de locomoção, contratação de funcionário, filmmaker, o João, a editora aqui atrás que está trabalhando nesse momento agora. Eu também tenho que investir no meu posicionamento, eu tenho que investir num cenário. Hoje a gente está gravando aqui no salão de jogos do meu condomínio, mas eu já estou com um estúdio trabalhando para deixar muito mais profissional. Inclusive a gente vai ter vídeo lá também. Porque trabalhar com internet não é só um perfil no Instagram. Você tem que enxergar como uma empresa. Então eu invisto tempo, eu invisto dinheiro, eu estudo estratégia, eu trago um pouco do meu conhecimento CLT para dentro do perfil do Instagram, para dentro da internet. Então eu tenho uma planilha financeira onde eu e meu assessor a gente se reúne pelo menos uma vez na semana para a gente discutir estratégias. Por exemplo, a gente trabalha as marcas que fazem sentido, marcas que talvez não façam mais, a gente fala de projeção, fala de prospecção, a gente gosta de falar de uma projeção de financeira, enfim. Mas nesse período eu fiquei trabalhando muito, eu fiz muita publi, eu fiz muito trabalho, e aí a gente começou a entender o que faz e o que não faz sentido. Então a gente está trabalhando agora nesse próximo ano uma mudança de estratégia, um reposicionamento, enfim. Você tem que enxergar que o Instagram não é só um perfil de recebidos ou de fazer publi, ele é a sua empresa, você tem que tomar conta, você tem que entender quanto está saindo, quanto tá entrando. Inclusive eu tenho uma planilha, depois eu posso até deixar um link para vocês que tá começando agora, enfim, eu uso muito ela junto com o meu assessor, pra gente trabalhar, entender o que tá entrando, o que tá saindo e quanto de gasto a gente tem. Segundo ponto, eu tô trabalhando mais do que o CLT, tô trabalhando menos, tô trabalhando muito mais. Por quê? Porque eu entendo que isso é uma empresa, então como eu não tenho hora para entrar, hora para sair, eu tô 24 horas do dia pensando em como eu posso melhorar, como eu posso ajustar algumas coisas, eu recebo alguma mensagem, de vez em quando eu não consigo esperar pro dia seguinte para responder, respondo no dia, enfim. E também a gente acaba errando um pouco nesse caminho. Eu tive algumas mancadas, eu atrasei alguns conteúdos, enfim, eu tô aprendendo. Então isso acaba me atravessando em algum momento, eu levo aquilo pro meu âmbito pessoal, fico tentando separar, ou seja, eu virei a minha empresa 24 horas por dia. Então você tem que estar com uma saúde mental muito boa, você tem que saber relaxar, saber entender que você tá começando, que você é uma empresa sim, mas você também vai errar e você tem que respirar e continuar e tentar ter o máximo de relacionamento positivo com as pessoas e com as marcas à sua volta. Eu vou falar agora uma das minhas dificuldades
dificuldades que talvez possa ser útil para você ou não. A gente sabe que para viralizar na internet a gente tem uma tríade. Temas como humor, inspiracional, motivacional, ou até aquela leve biscoitagem engaja muito. Então, quando você tem um perfil que você não explora tanto isso, é difícil crescer. Então você começa a se comparar números, comparar views, enfim. Isso acaba atrapalhando um pouco dessa sua saúde mental, te deixando um pouco ansioso. Se você tá chegando agora, enfim. A gente sabe que falar de moda masculina é algo legal, é algo que eu gosto muito, mas tem uma grande diferença entre um conteúdo técnico, onde você vai explicar coisas técnicas sobre a moda masculina, e um conteúdo visual, um conteúdo estético. Então você tem que saber traduzir bem isso, e nem sempre isso chama atenção. Você tem que ter alguma estratégia por trás para os seus números ficarem cada vez maiores, porque você está competindo com um vídeo do humor, você está competindo com um vídeo motivacional, ou até com uma galera da biscoitagem. Então isso é um pouco difícil para você que está num conteúdo que não permeia esses 3 temas. Segundo ponto, eu sou um cara tímido. Pode parecer que não, mas eu sou, e eu tenho muita dificuldade de fazer stories falando. Eu sou um cara que eu também não consumo stories falando, eu gosto mais story estático, mais conceitual. Não sou de consumir stories de vídeos sendo falados, então eu tenho essa dificuldade tanto pra falar por timidez e parecer que não tá bom. Eu sou um cara que me cobro muito, inclusive comparação é um dos temas que mais me atrapalha, mas isso eu falo no outro vídeo. Então mesmo falando nas câmeras, eu tenho dificuldade de fazer stories. Parece que nunca tá bom, eu já cheguei a levar uma hora e pouca pra fazer stories, 3 combos de stories. Então é algo que eu tô aprendendo, tô tentando mudar, eu prefiro não falar nos stories, mas o cliente pede e às vezes a gente precisa seguir o que o cliente pediu, às vezes não, sempre. E entrando um pouco nessa questão de timidez, eu não sou um cara que gosta de colocar muito a minha vida pessoal, onde eu vou, onde eu não vou, onde eu tô comendo, onde eu não tô comendo, onde eu gosto de frequentar, enfim. Eu posto muito pouco da minha vida pessoal perto de outros influenciadores, de outros nichos, enfim. Mas parece que é necessário. Então eu tô trabalhando nisso também porque eu sou um pouco mais reservado no que diz respeito à questão familiar, onde eu tô, onde eu não tô, o que eu gosto de comer, enfim. Eu acho que pra mim não faz sentido compartilhar, mas sim, a audiência quer saber disso. Então tô aprendendo e é uma dificuldade minha, que não sei se é de mais alguém. Se for, comenta aqui embaixo. Uma outra dificuldade, eu acho que é a questão da vergonha. Eu fiz 38 anos ontem, dia 31 de março, como eu disse, e eu não tenho vergonha, mas tem coisas que pra mim não faz sentido eu, como 38 anos, estar fazendo na internet, ainda mais pelo meu posicionamento. Eu não tenho nada contra outros formatos de conteúdo, mas às vezes eu tenho um certo receio em ter que entrar em alguma trend pra poder viralizar, eu tenho que entrar em alguma trend pra poder ter um alcance, enfim. Eu já tentei fazer e parece que quando eu fiz não ficou muito legal. Eu falei, pô, cara, eu não sei se é eu esse aí. E eu tô sendo 100% real aqui, tá? Tem a preocupação da minha idade, que eu já falo, pô, eu sou um cara que não dá pra ficar fazendo certos formatos de conteúdo. Além do que o público que eu quero atingir, as pessoas com quem eu quero conversar, ainda mais nesse ano de 2026, que eu quero mudar algum posicionamento, vai ficar pior ainda se eu ficar fazendo qualquer coisa que aparece na internet. Então eu tenho muito cuidado e essa certa timidez, não vou falar isso, talvez uma certa acurácia no que eu devo, o que eu não devo fazer. Então isso gera também um pouco de ansiedade, de ficar pensando em quais caminhos eu vou, quais eu não vou, qual eu faço, qual eu não faço, enfim. Bom, mas deixando as dificuldades do lado, a gente vai falar um pouco agora do quê? Das coisas boas que a internet e essa nova vida de influenciador está me proporcionando. Como eu disse anteriormente, ainda a questão financeira, o saldo líquido não é como antes, porque eu invisto muito, eu gasto muito, mas eu tô entendendo que eu estou trabalhando, eu estou investindo na minha empresa. Mas em contrapartida, eu ganho muito mais em outras situações, como por exemplo, eu posso ter um tempo para ficar com a minha mãe, eu posso ter tempo para levar minha mãe no médico, eu tenho tempo para ficar com a minha família, com minha esposa, meus sobrinhos, enfim. Eu posso organizar a minha agenda para ter algum compromisso com a minha família, ou com amigos, enfim. Eu consigo trabalhar isso e fazer a gestão do meu tempo como eu não conseguia fazer quando eu era CLT. Um outro ponto positivo, eu consigo estar nos eventos que está relacionado ao meu nicho. Evento de moda, perfumaria, relojaria, moto. Eu consigo viajar a trabalho, como eu disse, eu viajei para Dubai. Eu tinha negado algumas viagens quando eu estava na CLT. Eu consigo hoje viajar para outros estados, eu tenho um contrato que todo mês eu vou para Balneário, eu tenho algumas parcerias com a BF, marca de capacete, que eu vou para o interior. Eu consigo hoje viajar, minha rotina é dinâmica e eu gosto disso. Outro ponto positivo, eu realmente faço o que eu gosto, realmente enxergo o amor no que eu tô fazendo. Quando eu vejo, eu tô o dia inteiro trabalhando, tô à noite e ainda tô querendo fazer mais, falando, tendo ideia, escrevendo, falando com o João que tá aqui atrás, falando com o meu time assessor e meus amigos que a moda masculina me deu. E é outro ponto também. Quando eu falo de moda masculina, esse ano teve um evento onde eu tava sentado à mesa com os maiores influenciadores, os caras que eu admirava no tema moda masculina, ainda quando nem tinha rede social, eu acompanhava os caras na época de blog, de site. Esse ano eu participei de um jantar onde tava todos eles ao meu lado e eu muito feliz. Foi um dos dias que eu mais me emocionei desde quando eu saí do mundo CLT e fiquei 100% na internet. Eu falei, cara, eu tô do lado.
dos caras que são minhas referências. São minhas referências no que eu aprendi sobre como me vestir. Isso pra mim é muito gratificante e talvez salário nenhum iria pagar se eu tivesse no mundo CLT. Juntou ao prazer de fazer o que gosto, junto em estar com as pessoas que eu sempre admirei. Isso, meu brother, não tem preço. E falando sobre fazer o que gosta, uma coisa que sumiu foi aquela angústia, aquela tristeza do domingo à noite. Eu tinha muito isso quando eu tava no ambiente CLT e agora eu não tenho mais. Talvez porque eu tô 24 horas por dia trabalhando, pensando no meu negócio, ou talvez porque eu vou dormir tranquilo no domingo, porque eu sei que na segunda eu vou estar fazendo o que eu gosto. Ou às vezes eu trabalhei o dia inteiro no domingo, trabalhando com alguma marca, viajando a trabalho, enfim. Aquela angústia do fim de domingo, ela sumiu. De novo, eu nem tô trabalhando menos, eu tô trabalhando mais. Mas eu tô fazendo o que eu gosto. E hoje, dia 1º de abril, depois de 7 meses que eu saí do mundo CLT, muita coisa aconteceu e eu quero explorar isso com vocês em outros vídeos, em mais detalhes. Falar como foi a saída da empresa, falar como foi o primeiro job, enfim. Quero trazer isso nessa nova série, nesse meu novo projeto que eu vou estar registrando toda essa minha vida de influenciador. Mas também no canal a gente vai trazer outros temas, outros formatos de vídeos que vocês vão entender nos próximos meses, nas próximas semanas. Mas em resumo, sim, eu estou muito feliz, claro, com os meus medos, com as minhas dificuldades, como eu disse, sou uma pessoa mais reservada e mesmo assim eu tô colocando a cara na internet. Tem formatos que eu domino, que eu gosto de fazer, tem outros que eu já não tenho tanta habilidade e eu preciso ficar estudando, modelando ou até perder algum tipo de vergonha, perder algum tipo de medo para poder produzir, mas eu tô aqui no game. Talvez esse novo projeto eu não ganhe tantos seguidores, não tenha o mesmo sucesso ou talvez seja melhor ainda, enfim, só o futuro que vai dizer. Falando no futuro, eu vou continuar, eu vou voltar para CLT, sim, eu vou continuar trabalhando com a internet, trabalhando como influenciador e a outra pergunta, até quando? Até quando eu sentir prazer, continuar sentindo amor, fazendo as coisas com muito prazer, como eu fazia na minha outra profissão e eu acabei agora trazendo esse amor para essa nova profissão. Então, só o futuro dirá. E aproveitando que nesse momento, mais especificamente de 2025 para cá, muitas pessoas me ajudaram. Eu não conseguiria estar aqui sozinho. Pessoas que me indicaram para algum trabalho, pessoas que me trouxeram para o seu âmbito, os próprios influenciadores da moda masculina que me abraçaram. Eu não vou citar nomes agora, mas muito me incentivaram. Assim que eu saí do trabalho, me acolheram, enfim. Eu sou muito grato a todas as pessoas que estão no background, as pessoas que estão trabalhando com as marcas em si, assessoria, enfim, eu devo muito a essas pessoas. Se o que eu consegui até aqui tá me fazendo feliz é porque eu tive minha parcela, mas eu também sou muito grato às pessoas que fizeram isso acontecer e me acolheram, enfim, tô emocionado. Então é isso, galera, esse foi o primeiro vídeo dessa primeira série, dessa vida de influenciador, onde eu vou registrar alguns momentos. Eu já gravei alguns vídeos do backstage de alguns trabalhos e a gente vai trazer aqui nos próximos dias e nas próximas semanas. Então, se você chegou até aqui e ontem foi meu aniversário, eu vou te pedir um presente. Comenta aqui embaixo, boa sorte, Ito, se inscreva no canal, deixa seu like. É isso aí, né? Obrigado, tamo junto. Segue eu. Valeu!